Olá, bem-vindos ao nosso treinamento iDevice Módulo 2 Avançado, nível 4. Obrigado a todos que acreditaram no nosso projeto, aos alunos do módulo 1 e agora que adquiriram o módulo 2. Muito obrigado. Nosso trabalho será aqui focado em reparos avançados em iPhone e as lógicas de manutenção. Nesta nossa primeira aula, falaremos das malhas, as malhas de alimentação do nosso iDevice. Então vamos lá, partir para a aula número 1, a aula malhas de alimentação dos iDevices. BAT VCC, VCC Main, malha terciária e malha quaternária. Uma boa aula, muito obrigado a todos. Vamos lá. Então galera, estamos aí com a nossa primeira aula. Hoje falaremos das malhas. Todo o material usado neste treinamento estará disponível no sistema de suporte do Google Class. Então, vocês vão acessar e baixar todo o conteúdo desta primeira videoaula para efetuar uma análise mais detalhada. Essa matéria é a parte mais importante das alimentações. Afinal de contas, da alimentação que se deriva a execução do trabalho do nosso iPhone. Então vamos lá. Estamos aqui com a nossa primeira imagem, que é uma analogia hidráulica do circuito de alimentação do nosso iDevice. Nós temos aqui então uma caixa d'água, onde representará analogamente a bateria dos nossos smartphones, e essa caixa d'água vai fornecer água através dos canos, e esses canos serão representados pelas nossas trilhas de alimentação, e eu tenho canos direto da caixa d'água alimentando vários cômodos da minha casa. Então isso aqui é uma representação para que a gente entenda as malhas PP BAT VCC, PP VCC Main, a malha do Power Manager do AP, a malha do Power Manager do RF, que é o do PMU. Então nós temos aí 4 malhas principais. Vamos começar a explicar a malha PP BAT VCC. O que é a malha PP BAT VCC? Como nós podemos ver na nossa analogia, aqui nós temos a caixa d'água que representará a nossa bateria. A bateria possui elétrons que vão fluir através dos canos, das trilhas, e vão fornecer energia para realizar o trabalho. Então aqui eu tenho uma representação que mostra uma analogia da distribuição das águas, das malhas. No nosso dispositivo, nós temos a malha primária, chamada PP BAT VCC. A malha PP BAT VCC fornece corrente direto para vários pontos da placa, ou seja, para vários componentes da placa recebem a malha PP BAT VCC de forma direta. Porém, isso não quer dizer que eles estão em ativação, eles precisam de um pulso de enable para ligar. Então uma coisa é ter o fornecimento de água disponível, outra coisa é estar ativo. Então eu tenho aqui várias partes do circuito que recebem bateria direto, como por exemplo o Tigris, o FET, o HBS, e aqui eu tenho o pulso de enable, ou seja, esse pulso de enable vai abrir o registro e a água disponível que já está aqui vai circular e vai realizar o trabalho. Então na malha PP BAT VCC, quando eu conecto a bateria na minha board, no conector de bateria, já vai estar disponível corrente para vários pontos da board de forma direta. Essa malha se chama PP BAT VCC. Isso não quer dizer que esses blocos, essas salas que recebem BAT VCC de forma direta, estão funcionando. Elas estão prontas para funcionar. Basta um comando de enable para que o circuito usufrua da água disponível ou da corrente disponível. Então a primeira malha, a malha primária do nosso dispositivo, é chamada malha PP BAT VCC. Por que PP BAT VCC? Power positivo, battery, ou seja, corrente e tensão direta da bateria. Então, seguindo essa analogia, eu tenho aqui a minha caixa d'água, onde eu tenho o reservatório de água, e aqui por esse desenho, o reservatório está cheio, e a água vai fornecer pelo circuito através de um cano. Então eu tenho um cano aqui, ó, que sai diretamente da água. Nesse cano eu tenho um nó. Nesse ramo aqui, ó, eu tenho um ramo, eu tenho um nó e um outro ramo aqui. O conjunto de ramos chamam malhas. E esse nó
representa as ligações com o mesmo potencial, segundo a lei de Kirchhoff. As correntes que entram no nó são as mesmas que saem de um nó. Então eu tenho aqui a malha, PP bate VCC, os nós, os ramos. Então esse circuito meu recebe, aqui eu tenho um cano de água que sai direto jogando água para o Tigres, ou seja, existe uma ligação direta do positivo com o Tigres, com um cano de alta capacidade de corrente, afinal de contas é o positivo da bateria. Esse mesmo cano deriva por um nó para o FET. Esse mesmo cano, com o mesmo potencial de corrente e tensão, deriva para o circuito do HBS. Tem um T aqui, um outro nó, deriva para o Vibracal, deriva para o speaker, amplificador de campainha, deriva para o ASM e deriva para o PA 2G. Isso quer dizer que essa malha PP bate VCC fornece corrente direto para vários componentes da placa, da sua board. Porém, alguns deles são controlados, é igual uma lâmpada que eu vou apagar aqui agora. Então veja bem, observe a claridade. Desliguei a luz, liguei a luz. O que eu fiz? Eu fiz um pulso de enable. Então esse pulso de enable que vai efetivamente chavear a alimentação lá presente para ligar o circuito. Porém, se eu tiver alguma fuga ou algum curto nessa malha que recebe bateria direto, vai interferir diretamente na energização do meu aparelho. Então vamos falar aqui de conceitos como fuga e como curto e como consumo normal. Primeiro ponto, a gente entender qual que é a malha primária. A malha primária, que não é a malha mais importante, mas é a malha primária, onde se iniciam todas, a segunda malha, a terceira malha e a quarta malha, derivam todas do bate-VCC. Afinal, é a bateria que fornece energia química e energia elétrica, converte energia química em energia elétrica para que o elétron realize o trabalho de fazer o seu dispositivo funcionar. Então eu tenho aqui a primeira malha, a malha número 1, chamada PP bate VCC. Essa malha número 1 é uma malha que tem ligação direta com a bateria. Então, ao se acoplar a bateria no conector de bateria, todos os componentes que recebem PP bate VCC já têm a possibilidade de funcionar. Basta o pulso de enable para que eles funcionem. O grande problema está aí, porque se algum desses componentes estiver com curto ou com fuga, vai atrapalhar totalmente o funcionamento do seu iDevice. Vamos lá, para os dois conceitos básicos, fuga e curto. Bem, então vamos lá, o que é fuga de corrente? Como estamos usando uma analogia, vamos expressar a fuga como a buchinha de uma torneira vazando. A gente sabe que uma torneira com a bucha estragada, pingando, no final do mês ali você vai ter 60 litros de água indo para o ralo. Ou seja, vai ter uma perda de dinheiro, porque o bolso vai doer no final do mês, não é verdade? Então o que é uma fuga? É quando existe um vazamento, né? Esse vazamento pode ser pequeno, pode ter poucas gotas, por exemplo, uma gota por segundo, ou várias gotas por segundo, 5, 10 gotas por segundo. Então a gente vai aprender a classificar fuga de baixa intensidade, fuga de média intensidade e fuga de alta intensidade já se converte em curto-circuito. Então nós temos fuga com baixa corrente, fuga com média corrente. Essas fugas de baixa corrente e média corrente, o dispositivo pode até funcionar. Se ele ficar parado por muito tempo, ele vai esgotar totalmente a caixa d'água. Por quê? De forma diferente do nosso dispositivo, da nossa parte hidráulica, aqui na nossa parte hidráulica, eu tenho a água vindo da rua, passa pelo nosso relógio, que vai tarifar e vai automaticamente, pelo Tigres, gerenciar o carregamento da água de acordo com o que a boia informa. Então a boia vai dar um pulso de comando para o circuito, chamado analogicamente em eletrônica, SWI, que é a informação do nível de bateria, do tipo de bateria. O circuito vai pegar a corrente de carga, a entrada de água, vai tarifar. Então aqui nós temos o nosso TriStar e o circuito de carga vai mandar água de volta para a caixa d'água. Então a caixa d'água vai ficar num nível automático. Quando abaixar a boia, vai mandar entrar mais água. Quando a boia chegar no nível normal, vai parar de encher água. Então o sistema é automático. No nosso circuito de carga do nosso smartphone,
o sistema de carga não é automático, é o usuário que determina quando vai carregar. Se eu tenho uma fuga aqui no sistema automático, na nossa casa, por exemplo, você vai continuar tendo água o mês inteiro. O que vai aumentar? A sua conta. No nosso smartphone, se eu tenho uma fuga, como eu não tenho entrada automática de água, se eu ficar com esse telefone parado um tempo, essa fuga vai esgotar totalmente o reservatório de água da bateria. E o que vai acontecer com isso? O software não vai deixar carregar, porque entrou no nível crítico. Então, a fuga pode causar vários sintomas. Por exemplo, não liga, não carrega totalmente, esquenta muito o aparelho. Fugas de média e baixa corrente, elas podem causar isso. Aquecimento, não carrega a bateria direito, ficou um tempo parado e não vai ligar mais por esgotar a bateria. Então é importante fazer os testes obrigatórios. Qual que é o primeiro teste obrigatório? Já falamos muitas vezes nisso aí. Consumo de corrente em modo off. Com as fontes convencionais de 3 ou 4 dígitos, então se você tem uma fonte de 4 dígitos ou 3 dígitos, você vai colocar a sua board na fonte de alimentação, a placa não pode consumir nada. Claro que existe um pequeno consumo, mas com a fonte profissional, você consegue pegar isso com 6, 7 dígitos. Numa fonte convencional, o consumo da sua placa em modo off tem que ser igual a 0,000 amperes. Desconta-se isso, o seu carregador, o seu cabo, né, que tem um consumozinho em média de 15 miliamperes. Então, para você ver se existe uma fuga no seu dispositivo, então, por exemplo, conecte o aparelho na fonte de alimentação. Qual que tem que ser o consumo? 0,000 amperes. O que é fuga? Quando existe uma torneira pingando. Esse pingo dessa torneira tende a aumentar, da mesma forma que a parte elétrica. Uma fuga é um dos defeitos mais difíceis de reparar. Nós vamos aprender aqui como localizar fugas nos aparelhos mais novos, do iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e X, consecutivamente. Então a fuga de corrente é quando você conecta no conector de bateria o medidor de corrente e existe um pequeno consumo, uma fuga de baixa corrente, sem mesmo pressionar o power. Então, por exemplo, conectei a minha board na minha fonte, sem os periféricos, obviamente, nós estamos falando aqui de um curso avançado, então estou com a minha board conectada, no meu cabo e-power, por exemplo, existe um consumo lá, mesmo sem apertar power. Compensando o consumo do cabo, existe um consumo de 5 miliamperes na minha board. Ou seja, minha board, mesmo sem apertar power, está consumindo aqui, ó, 0,05 amperes. Ou seja, consome 5 miliamperes, mesmo sem apertar power. Isso é uma fuga de baixa intensidade. Mas essa fuga de baixa intensidade vai causar danos a longo prazo. Por quê? Essa fuga, da mesma forma que a sua buchinha da torneira pingando, tende a aumentar. Vai interferir no tempo de stand-by, vai interferir, consequentemente, no carregamento, e se esse aparelho ficar parado por muito tempo, vai zerar totalmente sua bateria, ele não vai ligar. Como resolver as falhas de fuga? A fuga de baixa intensidade, como eu já falei, é uma das mais difíceis de resolver. Por quê? Não existe o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Quando a corrente é baixa, não vai ter dissipação térmica. Então você pega a sua câmera térmica profissional, pega o congelante, congela a board e não vai achar a fuga. Então nós vamos falar hoje como localizar as fugas, não é? A fuga é uma das falhas mais difíceis de serem encontradas. Por quê? O consumo é pequeno. Primeiro ponto para localizar as fugas é identificar em qual malha essa fuga está. Por quê? As malhas estão interligadas. E uma fuga, por exemplo, na malha terciária, que é a malha que é fornecida pelo Power Manager do AP, pode ocasionar um efeito cascata e ter esse pequeno consumo. Então, uma fuga na malha quaternária, por exemplo, do PMU do RF, pode ocasionar uma fuga no resultado final. Então, a corrente, a fuga, é um efeito de cascata, da mesma forma do curto. O primeiro ponto para localizar a fuga é identificar a malha. Qual malha que é? Então, nós estamos explicando aqui agora a malha PP-BAT-VCC. O que é a malha PP-BAT-VCC? É o início, é o primórdio, onde tudo se começa. E daqui derivam-se a malha main, que é a malha, sim, essa sim é a malha secundária, mas é a malha principal do seu dispositivo. Não é à toa que recebe esse nome, malha PP-VCC main. Então,
quem vai chavear e gerenciar a malha PP-VCC para converter em PP-VCC main, e aí sim, essa main vai alimentar grande parte do circuito, vai alimentar principalmente quem? A terceira malha, que é o Power Manager do AP, e a quarta malha, que é o PMU do RF. Então, da malha VCC main, além de alimentar a terceira malha e a quarta malha, alimentam outros componentes fundamentais. Por exemplo, a malha do VBoost, o circuito do backlight do LCD, o circuito do Power Manager do LCD, o Chat Snoot, a parte de RF, a parte de áudio e o Wi-Fi e o Bluetooth. A malha secundária, PP-VCC main, é a malha principal do nosso dispositivo, derivada todas, lembrando, da PP-VCC. Então eu tenho aqui o elo de chaveamento, é o Tigris, e o aporte financeiro é o FET. Quando a corrente é muito alta, a lógica do sistema fala: Tigris, faz um aporte financeiro para mim, porque está consumindo muita corrente. Então eu tenho aqui dois caminhos, como a gente já falou da lei de Kirchhoff, né? As correntes que entram no nó, saem do nó. Então tem esse aporte financeiro. Quando o consumo do VBoost, do Power Manager, do AP, do circuito todo é muito alto, eu tenho uma segunda entrada de corrente na minha malha VCC main. Então aqui eu tenho a malha primária, VCC, a malha secundária, que é a principal, PP-VCC main, a malha terciária, que é a malha que tem as saídas VREG e LDO do Power Manager do AP. E a malha quaternária é a malha do PMU, é o Power Manager do RF. Então eu tenho aqui basicamente 4 malhas. PP-VCC, que é a malha primária, PP-VCC main, que é a malha principal e a malha secundária, PM do AP, que é a terceira malha, e PMU do RF, que é a quarta malha. Se eu tenho uma fuga no meu dispositivo, o primeiro ponto é tentar localizar nas salas que compõem essa analogia aqui, ó, onde é a fuga. Em qual malha, em qual ramo, em qual situação que a minha fuga está. Então, uma das formas que a gente tem para isolar as malhas é, primeiro, remover o Tigris e o FET. Quando eu removo da board o Tigris e o FET, eu vou isolar a malha PP-VCC da malha PP-VCC main, da malha do PM do AP e da malha do PMU do RF e desses outros componentes. Então, uma das formas de você achar a fuga é o quê? Retira o Tigris e o FET, conecta a sua placa na fonte de alimentação. Se a fuga acabar, ou seja, tirei o Tigris e o FET, isolei o VCC e a minha fuga acabou, eu não tenho fuga na malha PP-VCC. Então, já eliminei uma grande parte das rooms, das salas que eu tenho que reparar a minha fuga de corrente. Então vamos dar um exemplo aqui da analogia de uma caixa d'água. No nosso prédio aqui, nós temos aqui 3 andares. Então a caixa d'água, obviamente, fica no último andar. Existe um vazamento de água aqui nesse prédio. Porém, a água do sistema automático de carregamento de água, não é? Eu desliguei, porque a minha água vinha em R$500. Um belo mês, começou a vir R$1.500, com o mesmo número de pessoas. Ou seja, existe uma fuga de média intensidade drenando o meu bolso. O que eu fiz para descobrir essa fuga? Eu vou interromper a carga automática, vou subir no telhado, vou abrir a minha caixa d'água e vou marcar o nível da água que está. E vou, em cada banheiro desse edifício aqui, que são 10, vou fechar um registro por vez. Então vou fechar o registro do banheiro da minha sala. Vou subir na caixa d'água e vou ver se o nível de água continuou caindo. Se o nível continuou caindo, não é o meu banheiro o problema. Então vou partir para o segundo banheiro e vou lá no segundo banheiro, vou fechar o registro geral desse segundo banheiro e vou subir no telhado de novo. Vou ver se o nível de água continuou mesmo ou continuou caindo. Se continuou caindo, a fuga não é no segundo banheiro. Se parou de cair o nível de água, a minha fuga é naquele banheiro. Então eu vou eliminar a fuga por salas. A mesma analogia aqui. Eu tenho salas aqui. Salas do HBS, salas do Vibra, salas do Speaker, salas do ASM, salas do PA2G. Claro que no nosso dispositivo eletrônico eu não vou ter registros para fechar igual é numa instalação hidráulica. Mas aqui eu tenho artifícios também. O que eu posso fazer? Procurar indutores em série com circuito, resistores de valores 0.00, os resistores fusíveis, e sacá-los da board. Quando eu faço isso, eu isolo partes dos circuitos.
Isolei parte dos circuitos, meço o consumo da fuga. Opa, a fuga caiu. Então, por exemplo, vamos supor que eu isolei, tirei o Tigres e o FET da board. Então, isolei as malhas. A malha bate VCC, da malha secundária, da terciária e da quaternária. Conectei a minha board na fonte. Tem uma pequena fuga. O que eu farei agora? Agora eu vou partir para isolar os rooms, as salas. Fechar o registro de cada sala e aferir se o consumo cai ou estabilizou, ou ficou 000. Então eu posso procurar no diagrama elétrico, seguindo a trilha BAT-VCC, se existem indutores em série com essa alimentação. Se existir um indutor em série, um resistor de valor 0.00, um resistor fusível, eu vou sacá-los. Então, por exemplo, no speaker aqui, tem um indutor em série. Tirei o indutor, meço o consumo. Se a fuga parou, ou seja, marcou agora na fonte 0.00, quer dizer o quê? Que eu tinha uma fuga no circuito do speaker. Então, o processo para resolver fuga é o processo de eliminação. Fechar o registro de cada cômodo que você tem água fornecida direto ou pelas malhas, bate VCC, fechar o registro, subir no telhado e ver se a água caiu. Se a água parou de cair, você localizou onde está o room, a sala. Aí agora, depois que você localizou a sala, é verificar a descarga, a torneira, o bidê, os componentes daquele banheiro, por exemplo. A mesma coisa aqui. Se eu isolei a área do speaker, eu vou isolar agora e vou ver quem que trabalha aqui que pode estar com uma fuga, algum capacitor, um capacitor, um próprio circuito integrado. Eu posso conseguir ver isso de forma mais clara se eu conseguir isolar o circuito. Fica muito mais fácil para fazer a manutenção de fuga quando eu isolo. Então a técnica para resolver fuga é isolar. Então eu posso empregar essa mesma técnica nas outras malhas? Claro. Então, por exemplo, eu tirei o Tigres e o FET. Medi o consumo aqui, ó, o consumo está 0.00. Com o Tigres e o FET montado, tem uma fuga de 5 mA. O que eu descobri aqui então? Que não existe uma fuga na malha PP bate VCC. Então eu vou desprezar tudo isso aqui. Vou focar aqui agora em quem? Na malha PP VCC main, na malha terciária ou na malha quaternária. A mesma técnica eu vou usar para isolar a minha fuga. Então eu vou conectar a fonte de alimentação aqui agora e tem um pequeno consumo de 5 mA, mesmo sem apertar o power. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma fuga daqui para frente. E eu posso usar a mesma técnica, isolando, tirando, abrindo as pontes, por exemplo, tirando o indutor que está em série com a alimentação, eu vou abrir a ponte e dali para frente não passa mais água, não passa mais corrente. Então eu posso também usar a mesma técnica que eu fiz para localizar a fuga nas malhas VCC main, na malha do PM e na malha do PMU. Então esse teste é muito interessante. A gente consegue sim, isolando as malhas, verificar a fuga dos componentes. Nós temos ferramentas hoje também para ajudar a descobrir a fuga. Então, por exemplo, a gente tem o SIC, que ajuda aí na escala de 2.000 mV ou de 200 mV. Fuga, eu uso 2.000 mV. Curto, eu uso 200 mV. Então, eu consigo também ter ferramentas para achar fuga dos componentes discretos, nos capacitores, por exemplo. E funciona muito bem. Que uma fuga pode estar num capacitor. Então, nós temos aqui nas malhas, aqui, ó, em média, 60 capacitores na malha VCC main. Um desses em fuga pode fazer com que o circuito apresente essa falha. Então, um simples capacitor pode indicar a fuga no nosso dispositivo. Então, vamos lá. Vamos explicar a fuga de maneira mais detalhada. Aqui eu tenho um exemplo de uma fuga na malha PP BAT VCC. O que é uma fuga? É uma torneira com um pequeno vazamento. Como você sabe, se a fuga for de média intensidade ou baixa intensidade, o seu aparelho pode até funcionar de forma anormal, mas vai funcionar. Qual vai ser o sintoma imediato? Vai gastar a bateria muito rápido. Por quê? Existe uma fuga de corrente que vai drenar a sua corrente. O seu cano principal está estourado. Entra água, mas foge água pelo ladrão. Então, quando eu tenho uma fuga de média ou baixa intensidade, você consegue até em alguns casos funcionar. Porém, vai ocasionar um aquecimento, uma degradação rápida da bateria e, consequentemente, a água que entrar para carregar vai carregar de forma inadequada. Nunca vai carregar a bateria direito. Então, uma pequena fuga faz com que todo o circuito altere. Tudo não funcione direito.
não carrega a bateria não vai durar, vai aquecer demais seu aparelho, se ficar parado não vai ligar mais. Então o exemplo que eu falei é isso, uma fuga na malha PP bate VCC. Vamos ver as outras? Agora aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma fuga na PP VCC main. Então aqui, ó, no VCC main tem um cano que está furado, tem vários furinhos no cano, mas não são furos grandes, são furos de média e baixa intensidade. É uma fuga média para baixa. O que é uma fuga baixa? Em média 5, 10 mA. O que é uma fuga média? Abaixo de 100 mA. Uma fuga alta já vai complicar até mesmo a energização. Então a fuga média por volta de 100 mA, uma fuga baixa abaixo de 10 mA, ok? Então aqui eu tenho uma fuga baixa. Essa fuga baixa vai fazer com que o mesmo sintoma, meu aparelho não carregue direito, mesmo não sendo uma fuga no circuito de carga. Não tem nada a ver com a carga, mas como a bateria vai estar sempre consumindo, nunca vai carregar 100%. Então, essa fuga aí vai interferir totalmente no nosso circuito de carga. Por quê? Quando o carregador está conectado, além de carregar a bateria, o carregador mantém o dispositivo ligado. Se ele está com fuga aqui, ó, o que vai acontecer? Vai desviar muita energia para cá e vai ir menos para o circuito de carga. Não vai, consequentemente, carregar a sua bateria de forma correta. Então, uma fuga no VCC main também vai interferir em todo o circuito aí, ó. E uma fuga alta, prestem atenção nisso. É muito comum você achar um transistor aí, congelar a sua board, tem um alto consumo na placa. Você congela a sua placa ou pega a sua câmara térmica, o FET descongela mais rápido. Ele, o curto, negativo. Ele nada mais é do que o elo, o caminho, a passagem de corrente passa por ele. Não tem nem negativo no FET, então não vai ser ele que pode ser o curto. Nos outros componentes, sim. No Tigres eu tenho o negativo, no HBS, no Vibra. Agora no FET não, ele é uma chave, é um aporte financeiro. É um cheque especial que você tem. Quando precisa ele funciona. Então muito cuidado. Congelou a placa, esquentou o FET, não é ele o curto. É um curto daqui para frente. É um curto do VCC main, que é a malha secundária, na malha terciária do PM do AP ou na malha quaternária do PMU da baseband. Ou em algum capacitor nessas malhas. Também pode acontecer isso. Qualquer capacitor nessas malhas aqui vai causar o efeito cascata. Vai esquentar quem? O próprio FET. Então, a fuga vai ocasionar aí um mau funcionamento geral no sistema. Fuga de baixa e média intensidade. E uma fuga muito alta já é considerado um curto-circuito. Bem, agora eu vou lá definir para vocês o exemplo do curto-circuito. Agora a situação já mudou. Aqui é uma fuga alta, altíssima. Uma fuga muito alta é chamada de curto-circuito. O que é o curto-circuito? É o caminho mais curto para o elétron encontrar com o próton, ou seja, quase não existe resistência elétrica para que os dois façam as suas coligações. E isso vai ocasionar um efeito catastrófico no seu aparelho, principalmente vai levar a sua energia da bateria ao máximo, vai aquecer toda a malha e vai degradar o sistema por inteiro. Um curto é uma situação que nunca pode ser levada ao extremo, ou seja, se você tem uma placa em curto, evite de energizar ela com alto consumo. Abaixe a tensão, limita a corrente para você localizar o curto. Não queira primeiro ligar o aparelho em curto, queira achar o curto, achar quem dissipa termicamente essa corrente toda. Por quê? Se existe um curto alto, às vezes, prestem atenção, muitas vezes quando existe um curto alto, é possível localizar facilmente pelo efeito Joule. Mas muitas vezes um curto alto é difícil de localizar. Por quê? Alguns componentes que entram em curto, por estarem preparados para aquecer, quando passar a corrente alta por eles, eles não vão dissipar calor. Então também existem situações que o curto, mesmo alto, é difícil de localizar. Aqui eu tenho um exemplo de um curto alto, altíssimo. Esse curto está em algum capacitor na malha PP bate VCC. Como vocês podem ver, a energia vai ser drenada totalmente instantaneamente e vai aquecer toda a malha PP bate VCC. O seu produto não vai energizar. Por quê? Quando existe o curto, o elétron só vai fazer o caminho mais fácil, não vai sobrar elétron para a segunda malha, para a terceira malha, para a quarta malha. Então, um curto na linha bate VCC vai fazer o seu consumo de corrente e para o extremo, e seu produto, seu iDevice,
não vai energizar. Como que eu faço para localizar um curto na malha PP-VCC? Bem, eu também posso isolar minha malha para ficar mais fácil. Porque às vezes eu posso ter um curto na malha BAT-VCC e um curto na malha VCC-main. Às vezes um curto na malha VCC-main ocasionou o meu curto na malha BAT-VCC. Então você também pode usar a mesma técnica. Tirar o Tigres e tirar o FET, medir a resistência da malha PP-VCC-main. Se tiver open line, não existe curto na malha VCC-main. E você pode agora aplicar uma tensão baixa, meio volt, 750 mV, 800 mV, chavear sua fonte para no máximo 1 ampere e injetar a tensão nessa malha. Como que eu faço para injetar tensão na malha que está em curto? Bem, placa desenergizada, sem nenhum periférico, positivo da fonte de alimentação em algum capacitor do lado positivo dele da malha BAT-VCC e o negativo no comum da board. Com isso, eu vou injetar 1 volt nos componentes que trabalham na malha PP-BAT-VCC. Como eu tirei o Tigres e o FET, está isolado o meu sistema hidráulico, ou seja, o meu curto está isolado nesses componentes. Eu tirei os registros para frente, então eu isolei aqui. Agora eu posso termicamente ver o perfil térmico desses componentes. Pode ter algum capacitor, algum circuito integrado em curto que está ocasionando isso. Então com o perfil térmico agora fica mais fácil de eu conseguir achar o curto. Ou eu posso também ter um curto em algum capacitor. Eu posso de novo usar o multímetro de bancada na escala de miliohms ou o SIC para localizar o capacitor em curto. Então eu tenho aí duas ferramentas para achar o curto. O multímetro de bancada com medidas em miliohms e o capacitor inline checker para achar o curto-circuito. Vou explicar teoricamente e praticamente como localizar um curto com o multímetro de bancada e com o SIC. Então aí eu tenho um curto na malha PP-BAT-VCC. E esse curto, enquanto não saná-lo, o nosso aparelho não energizará. Então aí, pessoal, continuando aí, no nosso próximo slide, eu tenho um curto agora na malha PP-VCC-main. Esse curto poderia ser na terceira malha do PM do AP ou na quarta malha do PMU da baseband. O efeito seria cascata. Quem que vai esquentar? Então, por exemplo, se eu tenho um curto aqui na malha PP-VCC-main, todo esse cano aqui vai esquentar. O Tigres, o FET, tudo aqui vai esquentar. Porém, o meu curto é não no FET, não no Tigres, em algum componente que recebe a segunda malha de forma da saída do Tigres. Então, para me localizar um curto na segunda malha, eu posso fazer a mesma técnica. Tiro o Tigres, tiro o FET, verifico se existem registros que eu posso bloquear alguns dos componentes da terceira e da quarta malha para isolar a malha VCC-main e daí sim passar para análise de curto. Então existem várias condições que eu posso remover indutores, remover resistores fusíveis de 0,00 ohms para isolar a terceira da quarta malha e ficar somente com a malha VCC-main, que é a que está em curto, disponível para localizar o problema. Eu posso também injetar uma tensão de meio volt, 750 mV na mesma técnica da BAT-VCC para localizar o curto na VCC-main. Também é possível. Da mesma forma, pega a fonte, injeta a tensão nessa malha e usa o perfil térmico para localizar o componente que está em curto. Então, a gente vê que no circuito hidráulico, a analogia das malhas dos iPhones é muito importante. Então, para a gente resumir e partir para a próxima aula, o que nós falamos aqui até agora, que o nosso circuito hidráulico de uma casa, por exemplo, se compara muito com o circuito eletrônico das malhas de qualquer equipamento eletrônico. Então, vou colocar aqui de novo a parte inicial, que está aí. Vou aumentar aqui um pouco. Aí, e vou fazer uma geral agora, um resumão geral das malhas. Vamos lá para o nosso resumo? Pessoal, chegou a hora do nosso resumo. Estamos aqui com a nossa bateria, analogamente expressa como a caixa d'água. Essa caixa d'água fornece negativo, positivo e o SWI, que é a informação do nível de carga da bateria, do seu tipo, dos ciclos, do seu número de série para a CPU.
A CPU vai ler isso e vai ir pelo barramento de controle I2C, falar para o Tigres, Tigres, carregue a bateria dessa forma, com o ciclo CC e CV. Então, essa informação é muito importante. Se eu perco o SWI, eu perco a indicação de bateria, o carregamento. Então, é muito importante verificar isso, que é muito comum. Ao trocar a bateria, quem não tem experiência, romper os indutores ou o transistor do iPhone 8, 8 Plus, do X, que estão em série, os FETs, né? Que estão em série com esse barramento SWI da bateria até a CPU e até o Tigres. Rompeu isso, o aparelho não carrega mais, não indica a bateria direito. Então, no nosso circuito aqui eu tenho a parte de carga. Vamos começar o nosso resumo pela parte de carga. O que é carregar a bateria? É voltar a ter a diferença de potencial e ter os elétrons para realizar o trabalho. O circuito de carga começa onde? No cabo E75. Quando você conecta o cabo E75 no seu dock, você inicia o processo de carga. Então, você pegou o seu iPhone, conectou o cabo Lightning, o dock E75, o cabo E75 no seu dock de carga, você vai estar ali começando, inserindo 5 volts para que o aparelho pegue essa corrente de 5 volts e execute o processo de carga. A interface que vai receber o sinal do USB positivo e data é o Tristar. Então o Tristar ou o Hydra, assim, o novo nome do Tristar, não é? É o Hydra. O Tristar ou Hydra vão ser os receptores dos 5 volts USB, do USB data, data menos, data mais, o ID e o Terra. Ou seja, o Tristar e o Hydra recebem o USB. Então eles são sensíveis a cabos genéricos, a carregadores veiculares, a carregadores não originais. Por isso que o Tristar se estraga muito nos dispositivos iPhones. Por quê? Você usa carregador genérico, carregador pirata, liga carregador veicular e bate a chave no carro. Isso força o Tristar. Por quê? Ele que é a interface USB. Então a corrente de carga, dados, entra pelo Tristar, ele vai tarifar, vai indicar o nível de bateria e vai mandar essa informação de tensão e corrente para o Tigres. O Tigres, sim, é o circuito de carga. É o Tigres que faz o carregamento. E o Tigres vai fazer o carregamento de acordo com a leitura do SWI e a informação que a CPU manda pelo barramento de controle 2C de como vai carregar. Aí o Tigres vai mandar pelo pump de charge, pelo indutor e pelo capacitor, pelo PWM, mandar energia para fazer o processo de CC e CV e carregar a bateria de novo. Então o processo de carga é feito pelo cabo E75, Tristar, que é o hub USB, circuito de carga, barramento de controle MIP da CPU, informação SWI do tipo de bateria e o pump de charge, que vai fazer com que a bateria receba novamente e a energia faça com que as moléculas da bateria voltem a ter a diferença de potencial. Então o circuito de carga é esse. A nossa alimentação primária vem do positivo da bateria. O positivo da bateria manda corrente direto para vários componentes da board. Então eu tenho aqui vários componentes que recebem BAT VCC direto. Porém, eles não estão ativos. Falta o pulso de enable, falta girar o registro. O Tigres e o FET vão chavear essa corrente BAT VCC em VCC main. O que o FET faz? O FET é um aporte financeiro. Quando a corrente é muito alta, ele também fornece corrente para a mesma malha do BAT VCC e VCC main. Ou seja, entram corrente nas duas malhas. Entram corrente nas duas malhas e saem pela malha, a lei de Kirchhoff. Então, chaveando aqui, lembrando, né? Existe, não é um chaveamento de seção de um interruptor, porque existem tensões always. Então, por exemplo, quando você conecta a bateria aqui, ó, vai ter corrente aqui sim, mais baixa. Por quê? Tem pontos da placa que já se alimentam automaticamente. São chamadas tensões always. Então, por exemplo, na tecla Hold Power Key On, a tecla Power do seu aparelho, ela está em nível alto, nível 1, mesmo sem apertar Power. Quando você aperta Power, é um nível 0 que vai naquele porte da CPU para ligar o seu aparelho. Então, mesmo sem você apertar Power, existe sim corrente, já tem o clock funcionando em algumas partes do seu dispositivo. São as tensões always, ok? Sempre. Então, se conectou a bateria, tem carga na bateria,
vai ter tensão lá nesses pontos always, mesmo sem pressionar a power. Esse exemplo da seção de ativar, acoplar o bate VCC VCC main é só uma analogia, ok? Então, quando eu fechar o power, vai ativar o VCC main totalmente e o VCC main vai ativar o VBoost, que alimentam várias partes do circuito, vai alimentar o Power Manager do AP, que alimenta a NAND, alimenta a CPU, a GPU, a SRAM, vai alimentar o circuito backlight para fazer os 18 volts do LCD, vai alimentar o SHATSNUT para as tensões positivas e negativas do LCM, vai alimentar a parte de RF para o Power Manager do RF funcionar e vai alimentar a baseband, vai alimentar a parte de rádio, vai alimentar os circuitos de áudio, amplificador de campainha norte e sul dos iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e vai alimentar o SEI de Wi-Fi e Bluetooth. Então a segunda malha é o PP VCC main. A terceira malha, quem que é a terceira malha? São as malhas que saem do Power Manager do AP para alimentar a NAND, SRAM, CPU, GPU. Essa malha do AP vai alimentar a parte lógica e aqui eu tenho as tensões V-Core. O que são tensões V-Core? São tensões do coração, fundamentais para que o circuito funcione. Então eu nunca faço uma remoção de uma NAND, uma remoção de uma SRAM, sem antes checar as tensões V-Core. Porque às vezes é um indutor que abriu, um capacitor que estava em curto nessa malha, que está abaixando a tensão, ou que está em fuga, que está abaixando, por exemplo, vamos supor que na linha PP 1V2, PP 0,95 volts, tem um capacitor que está em fuga, a tensão está baixa, está dando em vez de 0,9, 0,3, o seu circuito não vai ligar, mas o consumo não vai ser tão alto, porque é uma fuga. Uma fuga aqui pode ocasionar, sim, um não funcionamento do circuito. Então tem que medir as tensões antes de trocar qualquer componente na placa. Isso é fundamental, medir as tensões V-Core. E eu tenho V-Core na CPU, na NAND, na GPU, na SRAM, tenho V-Core na baseband, tenho V-Core em todo componente da board, eu tenho que ter a tensão V-Core para ele funcionar. Então eu vou fazer uma aula mais lógica em relação aos 6 pontos fundamentais que um circuito lógico tem que ter. Vou fazer essa aula aí falando deles, que é tensão de alimentação, barramento de controle, barramento de dados, clock, reset e o watchdog. Vou falar muito bem detalhado dos barramentos de controle, barramento I2C, I3C, MIP, SPI, ISP. Vamos falar um pouco muito dessa parte lógica também. Então aqui eu tenho primeira malha, segunda malha, terceira malha e quarta malha. Então esse é o nosso resumo aí da nossa primeira aula das malhas do nosso dispositivo. Espero que vocês tenham gostado e vamos partir agora para a aula número 2.